Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de Direito Administrativo para o Exame de Ordem. A aula de hoje ela tá sem tema, porque o tema é a gente saber o que é que a FGV anda aprontando nos últimos exames. Eu sou a professora Marcela Damasio, espero que vocês curtam essa aula. Foi preparada com muito carinho para vocês. Eu e a professora Luísa Brito estamos aqui nesse projeto Modo Turbo OAB para tentar levar aqui um ensino que seja estratégico, que seja direcionado, que vá direto ao que a FGV está cobrando nos últimos exames para o tão sonhado, né, a tão sonhada conquista da vermelhinha. A ideia aqui é que vocês tenham uma visão de como é que esses assuntos relacionados a direito administrativo são cobrados. Então fique à vontade, né? Pega o seu lápis, papel, pega a caneta, vamos estudar direito administrativo com foco no exame de ordem. E esse material tá com o link na descrição. Inclusive eu deixei até uma legislação aí anotadinha para vocês também fazerem uso, certo? Então, a Lei 9784, que é uma das principais normas para o seu exame de ordem, eu deixei aí ela rascunhada, sabe? É um material que eu trabalhei aí para alguns alunos das turmas presenciais para a OAB e vou deixar aqui disponível para vocês também. Vamos começar? Pessoal, olha só. A primeira questão que eu quero trabalhar com vocês foi o momento em que a FGV cobrou serviços públicos. Gente, serviços públicos é um tema recorrente no exame de ordem e, dentre essas cobranças todas do tema de serviços públicos, a gente tem o destaque para esses subtemas. Amores, concessão de serviços públicos e parceria público-privada tem um lugar no coração do examinador da OAB, então você não pode fugir desses assuntos, porque isso vai ser definido aqui na hora da sua prova. Bom, primeiro, vamos falar um pouco sobre essa disposição constitucional acerca da prestação de serviços públicos. Veja, o serviço público, meus amores, é aquela comodidade colocada à disposição do cidadão sob regime de direito público e de forma contínua, né? Então, serviço público, ela é uma atividade da administração pública que não se confunde com o exercício do poder de polícia, já que o exercício do poder de polícia não é uma comodidade, e sim uma restrição dos seus direitos. Não se confunde com obra pública, porque uma obra pública ela tem prazo para acabar e o serviço público ele é contínuo. Também não se confunde com a atividade da administração pública que atua na seara econômica. Por quê? Porque lá você tem uma prevalência de normas do direito privado e na prestação dos serviços públicos a regra é que você tenha disposição de direito público, tá? Então, essa é a nuance contextualizadora. O Estado, ele precisa prestar serviços públicos aos cidadãos. Bom, o Estado ele pode prestar esses serviços públicos de forma direta ou ele pode fazer isso através, né, de concessões. Ele pode fazer isso de forma indireta. E aí, amores, eu quero que vocês tenham muito bem desenhado na mente de vocês o que é que se trata essas concessões. Então vamos lá. Disposição constitucional, artigo 175. Incumbe ao poder público na forma da lei diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Galerinha, pensa aqui comigo. Quando é que eu vou ter licitação? Quando é que eu vou ter licitação? Quando a gente estiver diante de contratos administrativos. Então, se para fazer uma concessão eu preciso de licitação, é porque, regra de 3, é porque a concessão é um contrato. Não esqueça. Concessão começa com C-O-N. Contrato também, olha que coisa boa. A concessão é um contrato firmado entre a administração pública e uma empresa que irá prestar aqueles serviços públicos por sua conta e risco. Mas vamos continuando. Ele vai dizer que isso deve ser feito na forma da lei, essa concessão. E que lei é essa? A Lei 8987 de 95. Pessoal, essa lei é tão importante que é através dela que nós estudamos, inclusive, as disposições ou as normas gerais sobre serviços públicos. Tudo bem, ela é uma lei que trata da concessão, mas quando ela traz alguns princípios, diretrizes dos serviços públicos, ela de certa forma está também regulamentando os serviços públicos. Então, já que serviços públicos é um tema tão importante para a prova da OAB, você não pode deixar de ler a Lei 8987, ok? E aí ela vai dizer, ó, as concessões de serviços públicos e de obras públicas e as permissões de serviço público reger-se-ão pelos termos do artigo 175 da Constituição, que a gente acabou de ler, por essa lei, pelas normas legais pertinentes e pelas cláusulas indispensáveis dos contratos. Então, ó, mais uma vez, vamos traçar agora um conceito.
ainda dentro do que a lei traz. Olha só. O que seria uma parceria público-privada? É um contrato administrativo de concessão na modalidade patrocinada ou administrativa. Gente, vamos entender alguns detalhes antes da gente entrar aqui. Vamos para esse desenho aqui, porque ele vai trazer uma luz para o tema de serviços públicos e concessão e parceria público-privada e etc. Olha só como é que funciona numa concessão, e agora estou falando de concessão comum, tá? Na concessão, você vai ter o Estado, ele vai prestar o serviço, ele vai contratar essa empresa ou consórcio de empresas. Essa empresa ou consórcio de empresas, perceba, não pode ser uma pessoa física, tem que ser uma empresa ou consórcio de empresas. E aí ela vai prestar o serviço público para o usuário. Então, o serviço é prestado ao usuário. Então, perceba, o serviço público ele não é prestado diretamente pelo Estado. Ele, através de licitação, contrata uma empresa, um conjunto de empresas para prestar esse serviço por sua conta e risco para o usuário. Galerinha, quando você entra no ônibus, sabe aquela tarifa que você paga? É essa tarifa que remunera a concessionária. Claro, se na sua cidade o serviço de transporte público for feito através de concessão. Na minha cidade é. Não é o município. O município ele é originariamente competente, mas não é o município quem vai exercer, quem vai prestar aquele serviço público. Ele contrata um conjunto de empresas e essas empresas é quem vão fazer o serviço de transporte público. Então eu quero que vocês lembrem de uma coisa. De onde vem a remuneração desse contrato? Vem do usuário, pessoal. O usuário do serviço público, quando ele vai usar o serviço, deixa eu dar uma aumentadinha aqui para não ficar tão pequeno. Quando o usuário vai usar o serviço, é justamente ele quem vai, agora ficou demais, é ele quem vai custear a remuneração dessa empresa, não é o Estado, perceba. Isso que eu acabei de desenhar para vocês é o esquema da concessão comum que é disposta lá na Lei 8987. Agora, nós temos uma espécie de concessão diferente, que é a chamada concessão especial ou parceria público-privada. Pessoal, qual é a diferença entre a concessão comum e a PPP? Primeira coisa, já sabe que não precisa entrar em pânico, a PPP é só uma espécie de concessão. Mas o que diferencia a PPP de uma concessão comum? O fato de que o Estado ele vai entrar com uma contraprestação. Então, quando a gente fala parceria público-privada, é porque você vai ter aí o Estado entrando como, de certa forma, custeador, né? Ele vai estar, de certa forma, levando recursos para essa empresa ou consórcio de empresas. Então, veja, nós temos duas formas do Estado custear ou participar da remuneração desse contrato. A primeira forma é quando ele vai dar uma tarifa adicional. E aí, pessoal, quando o Estado dá uma tarifa adicional à do usuário, a gente vai chamar essa PPP de parceria público-privada patrocinada. Por que patrocinada? Porque ela está complementando a tarifa que é cobrada pelo usuário. E qual é o sentido, qual é a razão de ser para que a administração pública ela pague ou arque com uma parte daquele contrato? Aqui é para priorizar um dos princípios dos serviços públicos, que é justamente o princípio da modicidade das tarifas. As tarifas elas devem ser módicas, baixas. Para quê? Para garantir ao máximo a universalidade da prestação dos serviços públicos. Porque se o Estado cobrar tarifas muito altas, né, boa parte da população não vai conseguir acessar esses serviços públicos. Então, quando o Estado faz isso, através de uma parceria público-privada, financiando uma parte do contrato de concessão, é porque ele quer manter aquelas tarifas módicas, baixas. Lembre dessa palavrinha. Mas eu falei que são duas formas de PPP. A primeira é essa, em que o Estado vai dar uma complementação. Mas nós temos uma outra forma de PPP, que é quando o Estado arca com o valor total do contrato. Quando o Estado arca com o valor total do contrato, é porque ele está se colocando na posição de usuário do serviço público. Por exemplo, imagine uma PPP para construção e manutenção de um presídio, tá? Veja, quem é que vai custear, né, a prestação desse serviço? É a administração, ela não vai cobrar dos detentos, é ela, então ela se coloca na posição de usuária do serviço.
Apesar da PPP ser um pouco criticada, principalmente, né, por alguns doutrinadores que entendem que ela traz mais garantias para o parceiro privado do que para o público, que seria uma negociação que traz mais benefícios e garantias para o parceiro privado que o público, fato é que para o exame de ordem você tem que lembrar que existem, digamos, 3 formas de concessão. A concessão comum, a concessão especial patrocinada ou PPP patrocinada e a concessão especial, que é essa última aqui, o nome dela é concessão administrativa. Então, PPP administrativa. Concessão comum, concessão patrocinada e concessão administrativa. Ou concessão comum, PPP patrocinada ou PPP administrativa. Deu para entender? Agora vamos ler o conceito dessas PPPs. Olha só. O que é uma parceria público-privada? É o contrato administrativo de concessão na modalidade patrocinada ou administrativa. Então, a PPP pode ser de 2 formas. O que seria essa concessão patrocinada? É a concessão de serviços públicos de obras, ou de obras públicas, de que trata a Lei 8987, quando envolver adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários, uma contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. Então, é justamente aquela que tá ali, laranjinha, né, que eu coloquei ali, a soma dos dois. E a outra, pessoal, olha só, concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços em que a administração pública seja usuária direta ou indireta, ainda que envolva a execução de obra ou fornecimento e instalação de bens. Então, esses são os conceitos, tá, pessoal? Então, aqui, olha só, em relação às PPPs, a gente vai ter alguns detalhes, como, por exemplo, elas têm que ter um valor mínimo de 10 milhões de reais, elas podem ter a duração de 5 a 35 anos, incluindo eventuais prorrogações, tem que ser feita uma sociedade com propósito específico para gerir o objeto desse contrato. Então, são alguns pontos importantes que já foram cobrados no exame de ordem, como você vai acompanhar agora na nossa questão. Olha só. Vamos resolver a questão do 42º exame de ordem, que trouxe o seguinte. Diante da divulgação de uma notícia vinculando a intenção do município Beta em formalizar uma concessão administrativa para a realização de um certo serviço indivisível que envolve a realização de obras de infraestrutura para sua materialização, os representantes da sociedade empresária astuciosa ficaram entusiasmados em participar da respectiva licitação. Em razão disso, procuraram você como advogado para esclarecer as peculiaridades da respectiva avença sobre o contrato, assinale a opção que apresenta corretamente a orientação jurídica prestada. Letra A, pessoal. Não pode ter prazo de vigência inferior a 5, nem superior a 35 anos, incluindo eventual prorrogação. Correto, gente. Esse é o prazo adequado, né? É o prazo trazido pela lei em que uma parceria pode acontecer, uma concessão pode acontecer. Envolve a contraprestação pecuniária do parceiro público ao privado, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários. Olha só, vamos ver o que foi que ele falou. Aqui. Uma concessão administrativa, não foi isso? Gente, se ele falou concessão administrativa, é porque a administração pública vai arcar com tudo. Lembram disso? A patrocinada é que você tem o que a letra B está falando. A letra B está falando da administração, dando uma tarifa que vai ser adicionada à do usuário. Essa é a patrocinada. A questão está falando sobre a administrativa, por isso que esse não seria o nosso gabarito. Letra C. Independe da criação de uma sociedade de propósito específico antes da sua celebração para fins de implantação e gestão do objeto da parceria. Não independe, ela depende. Uma concessão, ela precisa ter essa sociedade com propósito específico para gerir o objeto da contratação. E letra D, não pode prever a repartição de riscos entre as partes, especialmente em relação a caso fortuito, força maior, fato do príncipe, área econômica. Gente, esse contrato, ele tem que prever a repartição de riscos, né? Obviamente, o Estado, ele vai chegar com um peso por ser o Estado, mas é preciso que o contrato estabeleça aí essa repartição de riscos, ok? Vamos para a nossa segunda questão e ela vai tratar do tema agentes públicos e processo administrativo. Mais especificamente, eu acredito, né, se não me falha a memória, o PAD, processo administrativo disciplinar. Meus amores,
Eu já falei que a Lei 9784, que eu deixei aqui na descrição desse vídeo, ela é uma lei que é essencial para o seu estudo. Eu costumo brincar que é como se fosse a lei do direito administrativo que mais se aproxima de um código administrativo. A Lei 9784, então, ela é a lei do processo administrativo federal, mas ela traz disposições muito importantes sobre atos, princípios e por aí vai. Então, vamos falar um pouco sobre essa parte do processo administrativo, essa parte que envolve a administração pública promovendo seus atos, seus processos, e esse ponto da matéria, ele é recheado de súmulas e que raras vezes você não vai encontrar na prova do exame de ordem, porque ela sempre está aparecendo. Isso daqui tem muito a ver também, pessoal, com aquela parte dos princípios implícitos que fala sobre contraditório, ampla defesa, que são também princípios implícitos aplicáveis ao processo administrativo, não apenas ao processo judicial. Separei 4 súmulas aqui para a gente falar sobre o tema de processo administrativo. Olha só. A primeira é a súmula vinculante 5, você já deve ter ouvido falar dela. A falta de defesa técnica por advogado no processo disciplinar não ofende a Constituição. Então, a gente sabe, pessoal, que o agente público, ele está sujeito a uma série de responsabilidades. O agente público, ele pode responder na esfera civil pelos danos que ele causa a terceiro, ele pode responder na esfera criminal, alguns crimes só podem ser praticados, inclusive, por agentes públicos, né, vocês sabem. E ele pode responder também na instância administrativa, né? A administração pública pode exercer o poder disciplinar dela sobre os seus servidores se ele praticar alguma daquelas condutas que vai estar lá descrito no estatuto como uma conduta infracional. Então, a administração está sujeita a essa... a administração não, desculpa, o servidor público, né? Está sujeito a essas implicações aí procedimentais da administração. Então, quando o servidor público está respondendo a um PAD, um processo administrativo disciplinar, a gente vai ter um procedimento que vai ter respaldo em lei e vai ser o momento em que a administração ela pode investigar, apurar se realmente aquele servidor ele realizou alguma conduta infracional e se isso ficar comprovado, aí você tem a administração aplicando as possíveis sanções que vão estar previstas em lei. Pois bem, o que essa súmula quer dizer? Que o servidor público que está respondendo a um PAD, se ele não se fizer representar por um advogado, isso não vai tornar o PAD nulo, né? Ele não vai... Isso acontecia bastante, né? Porque os servidores públicos passavam pelo processo administrativo disciplinar, eles não constituíam advogado, quando chegavam ao final, que eles eram responsabilizados, eles eram punidos ali, aí eles tentavam de alguma forma invalidar aquele processo e aí alegava isso. Ah, mas eu não tive advogado. Não precisa ter advogado no PAD, você mesmo pode fazer a sua defesa, caso entenda adequado, tá? A ideia é, se você quiser, você pode ter um advogado no PAD, mas o fato de você não ter não vai macular ou invalidar o procedimento. Súmula vinculante 21 é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. Então, a administração não pode cobrar para que sejam utilizados os recursos administrativos. Isso daqui é para buscar manter aquele acesso ao duplo grau de julgamento ou duplo grau de apreciação, né? Então, se a administração cobrasse pelos recursos, provavelmente, né, você teria aí uma limitação das pessoas ingressando com esses recursos. Súmula 592 do STJ. O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa. Isso daqui tem a ver com essa questão sobre, poxa, eu estou num processo administrativo disciplinar, os meus prazos, eles são ali, né, precisam ser seguidos à risca, mas e quando a autoridade excede o prazo? Tem alguma implicação para ela? Vem essa súmula e diz o seguinte, veja, se não houver prejuízo para a defesa, o excesso de prazo para concluir o PAD não vai ser nulo, né? Não vai tornar aquele PAD nulo. Súmula 611, essa daqui já caiu mais de uma vez no exame de ordem, que é justamente para saber se um processo administrativo disciplinar, ele pode ser instaurado por denúncia anônima. E sim, pessoal, pode sim.
desde que... Vamos ler a súmula, né? Desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou sindicância, é permitida a instauração do processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima, até porque existe o poder-dever da autotutela imposto à administração. Então, gente, se a administração ela pode controlar seus próprios atos, se ela pode agir com impulso oficial, ela pode sim, diante de uma denúncia anônima que está ali dizendo, olha, o servidor tal está praticando tal conduta irregular, ela pode sim dar seguimento àquelas apurações. Agora, desde que seja apurado tudo isso, né, através de uma sindicância ou uma investigação prévia, ok? Bom, e aí, algo que foi cobrado em 2024 foi essa relação aí com a ação disciplinar e prescrição. Gente, essa prescrição é justamente a extinção da pretensão punitiva, né? Então, veja só o que diz o artigo 142 da lei que regulamenta o Estatuto Civil dos Servidores Públicos da União, né? O Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, que é a Lei 8.112 de 90, e ela vai dizer o seguinte: a ação disciplinar prescreverá em 5 anos quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição do cargo em comissão, que são as penalidades mais graves a serem aplicadas ao servidor. Lembre, meu alecrim dourado, que a demissão no serviço público ela é pena. Então, se você quer um desligamento de um cargo, enfim, você não vai pedir a sua demissão, você pede a sua exoneração. A exoneração é o desligamento do servidor sem caráter punitivo, tá? A demissão é uma punição. 2 anos quanto à suspensão e 180 dias quanto à advertência. Então, percebam que os prazos prescricionais vai depender, né? Eles vão depender das penalidades a serem aplicadas. Então, demissão e os correspondentes 5 anos, suspensão 2 anos e advertência 180 dias. O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. Muito cuidado, não é da data do fato, mas sim de quando ele se tornou conhecido. Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime. Isso é comum, pessoal. Nós temos a possibilidade de condutas que ao mesmo tempo são crime e infrações disciplinares. Então, corrupção, enfim. Você tem a possibilidade de ser responsabilizado tanto na esfera criminal quanto na esfera administrativa. Quando existir essa correlação, o prazo prescricional vai ser determinado pela lei penal, ok? Parágrafo 3º, a abertura de sindicância ou instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final proferida por autoridade competente. Então, abriu a sindicância, instaurou o PAD, então você tem a prescrição aí interrompida. Parágrafo 4º, interrompido o curso da prescrição, o prazo começa a correr do dia em que cessar a interrupção. Vamos para a questão, mais uma questão aí do exame 42. Em decorrência de uma denúncia anônima, as autoridades competentes da União promoveram uma investigação e verificaram que Wagner, um servidor público federal estável, cometeu uma infração disciplinar que também é capitulada como crime contra a administração pública. Em razão disso, de forma motivada, foi instaurado o respectivo PAD que, após exceder o prazo para sua conclusão, sem prejuízo para a defesa, palavrinha-chave que o exame de ordem já traz para vocês, resultou na sua demissão. Então, Wagner foi demitido. Wagner não se conforma com a mencionada penalidade, pois acredita na existência de vícios que fulminam o aludido processo administrativo disciplinar. Ainda, os fatos ocorreram 6 anos antes da sua instauração, razão pela qual Wagner procurou você como advogado. Bom, vamos lá fazer a leitura. Você apurou, ainda estamos no cabeçalho. Você apurou que a administração tomou conhecimento dos fatos? Cadê? Tomou conhecimento dos fatos 3 anos antes da instauração do PAD e que o respectivo crime estaria sujeito ao prazo prescricional de 8 anos na esfera federal, na esfera penal. Então, pessoal, tá prescrito? Não tá. Até porque a administração tomou conhecimento há 3 anos e você tem aí 8 anos de prescrição na esfera penal. Então, se a conduta que Wagner praticou é tanto infração administrativa quanto crime, vai ser regido pelo prazo prescricional da lei penal, que é de 8 anos. Então, vamos lá. Sobre a penalidade aplicada, assinale a opção que apresenta a orientação correta, a letra A. Os prazos de prescrição da lei penal devem ser aplicados às infrações disciplinares capituladas como crime. Logo, a letra A, que maravilha, né?
B. O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar por si só enseja a nulidade da penalidade, mesmo que não tenha havido prejuízo para a defesa. Mesmo que não tenha havido, não. Só se houver prejuízo para a defesa é que esse excesso de prazo vai causar a nulidade do PAD. E o próprio cabeçalho, perceba, não tentem, na prova da OAB, ficar tirando coisa da sua cabeça. Porque o que é relevante para você responder a questão, a FGV vai te dar no cabeçalho. Muito cuidado com isso. Então, nesse caso, o cabeçalho disse lá expressamente que não houve prejuízo para a defesa. Então, não tem que se falar em nulidade do PAD. A penalidade aplicada é nula na medida em que o PAD não pode ser instaurado após a investigação levada a efeito em razão de denúncia anônima. Pode sim. A denúncia anônima, ela pode instaurar um PAD desde que ela seja fundamentada em investigação ou sindicância. O exercício da pretensão disciplinar está fulminado pela prescrição, pois transcorreram mais de 5 anos entre a ocorrência do fato e a instauração do PAD. Primeiro, não é 5 anos porque vai valer o da lei penal. E segundo, não é da data do fato, e sim da data em que ele se tornou conhecido. Beleza? Vamos para a terceira questão. Galera, a terceira questão, ela envolve atos administrativos. Vamos ver lá, ó. Isso daqui, eu já cantei essa pedra para vocês. Só lê a lei 9784. Quem não quer levar uma voadora da FGV, é por isso que eu deixei o PDF aqui para vocês também todo anotadinho. Não deixem essa lei de lado, até porque, gente, nessa lei você vai ter disposições sobre autotutela. Isso tudo aqui já esteve no radar da OAB. Autotutela, decadência, convalidação dos atos administrativos caiu há pouco tempo, acredito que em 2024 caiu convalidação, motivação, delegação e avocação de competência, uma questão de Josias e Januário. Nossa, essa questão fala exatamente sobre delegação e avocação de competência. Forma dos atos administrativos, a instrumentalidade das formas, recursos administrativos, segurança jurídica, isso cai muito. Então, esses artigos aqui você não pode deixar de ler antes de ir para a sua prova. Mas vamos ver qual foi a questão que eu separei aqui para vocês. João Silva, servidor público federal estável, ao assumir um cargo efetivo com atribuições atinentes ao controle interno da administração, constatou que nos últimos 10 anos foram proferidos numerosos atos administrativos que ensejaram efeitos favoráveis a destinatários de boa-fé. Esses atos continham vícios de legalidade, sendo certo que muitos deles o vício era de forma. Você foi contratado como advogado de Pedro, particular que figura como interessado em um processo administrativo analisado por João Silva. À luz do disposto na Lei 9784, assinale a opção que, corretamente, materializa a essência da consultoria jurídica que você, como advogado, apresentou ao seu cliente Pedro. Olha só. Primeiro, eventual anulação de atos administrativos viciados não precisa de motivação diante dos vícios verificados. Como é que chama? Gente, toda vez que a administração for anular um ato, restringir um direito, aplicar uma sanção, ela tem que motivar o ato. O que é motivação? Motivar é indicar as razões de fato e de direito, ou seja, os motivos que levam à prática do ato. Motivação é um princípio do direito administrativo e não se confunde com motivo, que é um elemento do ato. Parece a mesma palavra, mas não é. O motivo é justamente a necessidade que a a motivação é a necessidade que a administração pública tem de revelar, de indicar, de expor os motivos, beleza? Então, jamais que a anulação de um ato administrativo poderia vir sem a motivação. Letra B. Os atos administrativos viciados podem ser revogados desde que respeitados os direitos adquiridos dos respectivos beneficiários. Galera, volta aqui pro cabeçalho comigo. Ele falou que os atos administrativos que João encontrou, eles tinham vício de quê? Cadê? Aqui, ó. Vícios de legalidade. Galerinha, não tem como revogar o ato que é ilegal. Se o vício dele é um vício de legalidade, ele não pode ser revogado, ele deveria ser anulado. Artigo 53 da Lei 9784. Não deixe de ler essa lei. Os vícios de forma, caso se evidencie que não vão acarretar lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiro, são passíveis de convalidação. Chama que nesse exame de ordem caiu convalidação dos atos que está prevista no artigo 55 da Lei 9784, tá? Veja, o artigo 55, ele vai dizer que os defeitos sanáveis podem ser convalidados desde que não apresente lesão ao interesse público ou direito de administrado. Mas ele não fala quais são os defeitos sanáveis.
E você não pode se esquecer, porque a OAB cobra, que os defeitos sanáveis, pessoal, são o foco. São os elementos forma e competência. Então, perceba, vícios na forma, se a forma não for essencial ao ato, podem ser convalidados, podem ser, digamos, consertados pela administração. Vício de competência também, se não for uma competência exclusiva, ela pode ser convalidada. Então, a letra C está correta. Letra D. Nos processos analisados por João Silva, os atos administrativos viciados poderão ser invalidados a qualquer tempo, pois não há prazo para o exercício do direito da administração de anulá-los. Isso daqui já caiu mais de uma vez na OAB e a resposta para isso está no artigo 54 da Lei 9784. Ele diz que os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis, nesse caso, a administração ela vai ter um prazo decadencial para cumprir. O direito da administração de anular esses atos de que decorram efeitos favoráveis decai em 5 anos, salvo comprovada má-fé. E aqui, pessoal, veja só, ele diz que os destinatários estavam de quê? De boa-fé, tá? Então, ele tinha a autoridade, a administração, ela tinha 5 anos para anular esses atos. Por quê? Porque eles trazem efeitos favoráveis para os destinatários. Aqui, ó, ensejaram efeitos favoráveis para os destinatários. Galerinha, no período recente, assim, de cobrança de prova para a OAB, é a segunda vez que eu vejo a cobrança deste artigo, especificamente o artigo 54 da Lei 9784. Outra vez que ele apareceu, eu não sei se vocês vão lembrar, mas foi uma questão relacionada a Luciana, que, imbuída de má-fé, falsificou documentos para se passar por filha de Astolfo, que era um servidor público federal, para ter a pensão dele. Não sei se vocês lembram dessa questão. Então, acho que foi de 2019 essa questão. É exatamente isso. Como Luciana estava de má-fé, então ainda não tinha operado a decadência. Porque a decadência, ela vai impedir que a administração anule o ato. Né? Mas como a pessoa estava de má fé, então a administração não foi impedida de anular o ato. Ela pode anular mesmo depois de 5 anos, mas só se a pessoa tiver de má fé. Como aqui a pessoa está de boa fé, depois de 5 anos, esses atos com efeitos favoráveis, a administração não pode mais anular esses atos, tá? Bom, então, com isso nós temos o gabarito da letra C na terceira questão. Vamos para a nossa quarta e última questão. Essa questão vai falar sobre intervenção do Estado na propriedade e poderes administrativos. Era preciso que você soubesse o conteúdo dessas duas temáticas aí. Vamos lá. O ano é 2024, né? O 42º exame. Só peguei questões aí desse que foi o mais recente. Bom, o município Alfa, ele editou uma lei aplicável após a sua entrada em vigor, sem caráter retroativo, devidamente regulamentada por decreto, dispondo sobre o número máximo de pavimentos situados em determinadas ruas à beira-mar, em bairros da cidade especificados. Cuida-se, pois, de uma restrição geral que atinge um número indeterminado de particulares proprietários de imóveis, nos termos indicados nas normas municipais. Gustavo, em decorrência dessa determinação ter afetado sua propriedade, procurou você como advogado para ser informado sobre a modalidade de intervenção praticada pelo Estado. Assinale a opção que indica corretamente a sua resposta. Meus amores, nesse caso, a administração pública ela fez o seguinte, olha só, ela dispôs, com base na lei, sobre o número máximo de pavimentos em edificação situada em determinada rua à beira-mar. Eu sempre trago esse exemplo nas minhas aulas. Esse é o exemplo clássico da limitação administrativa. Quando a gente estuda a intervenção do Estado na propriedade, a gente estuda desapropriação, servidão, ocupação temporária, requisição administrativa e limitação administrativa, além do tombamento. Nesse caso, perceba que essa restrição, pessoal, é uma restrição geral. A limitação administrativa, ela se diferencia da servidão administrativa por esse ponto aqui. É que na limitação, você tem uma norma que está atingindo uma generalidade. Na servidão, você tem um ônus real que está atingindo ali um particular específico. Então, o que aconteceu aqui foi uma limitação, mas vamos ver aqui as disposições trazidas na questão. Trata-se de servidão administrativa embasada no regular emprego do poder hierárquico, diante da supremacia do interesse público sobre o privado. Pessoal, poder hierárquico não, né? Poder hierárquico não tem nada a ver com o que a administração está fazendo. Afinal de contas, o poder hierárquico é um poder interno da administração, de uma organização ali em um sistema de chefias e subordinações, mas um sistema interno de organização da administração. E não é servidão
porque a gente viu ali que aquela norma ela estava abrangendo uma generalidade de pessoas, né? Letra B. Trata-se de limitação administrativa embasada no regular emprego do poder de polícia. Perfeito. Haja vista que haja vista que visa condicionar o exercício de um direito de propriedade ao cumprimento de sua função social. Correto? E esse é o grande mote do poder de polícia, essa é a grande razão de ser, é limitar, condicionar ou restringir bens, direitos e atividades individuais em prol do interesse coletivo. É justamente isso que a limitação administrativa faz. Ela está dizendo assim, olha, esses imóveis aqui à beira-mar, eles não podem passar de 4 andares, porque senão pode comprometer a ventilação da cidade. Então, o seu direito individual à propriedade não pode se sobrepor ao interesse coletivo de ter uma circulação ali da cidade, né? Trata-se de requisição administrativa. Aqui já pode parar. Por quê? Porque requisição administrativa, ela tem previsão constitucional e ela acontece nas situações de iminente perigo. Como assim, professora? Ah, isso já caiu na OAB. Um hospital público pegou fogo e foi utilizado um galpão de uma escola privada para alojar aqueles pacientes, né? As macas e tal. Então, nesse caso, é uma situação de iminente perigo. A administração vai usar o imóvel de outra pessoa para justificar esse perigo, né, que tá uma situação de urgência, enfim. Então, não é o caso da questão. E letra D, trata de desapropriação indireta. Gente, desapropriação não é, porque a desapropriação é quando a pessoa deixa de ser proprietária do seu bem, né? Não foi o que aconteceu nesse caso. A desapropriação indireta, ela vem quando a administração pública, faticamente, ela já tomou, né, o imóvel, mas ainda não fez o pagamento da indenização, ainda não executou o pagamento da indenização. Aí o proprietário ele pode entrar com a ação e solicitar que seja paga a indenização. Então, vou dar um exemplo, utilizando aqui o direito ambiental. Vocês, quando estudam unidades de conservação, nesse estudo você observa que algumas unidades de conservação, elas são de domínio público ou de domínio privado. As unidades de conservação de domínio público, quando o Estado está delimitando ali, ó, agora essa região vai ser uma estação ecológica. A estação ecológica é de domínio público. O que acontece com os imóveis privados que vão estar ali? Bem, eles devem ser desapropriados. Se foi criada uma estação ecológica, incluindo uma propriedade sua, você deixou de ser dono daquela área, porque a estação ecológica é uma área de domínio público. E aí, às vezes, o que acontece? O poder público, ele cria a unidade de conservação, ele torna aquela área uma área de domínio público, mas ele não te desapropria. Então, você pode entrar com ação de desapropriação indireta. Por que indireta, professora? Porque a direta é quando a própria administração entra com a ação para indenizar o proprietário e executar ali a desapropriação, né? Finalizar a desapropriação. Mas a indireta não, é quando o proprietário entra com a ação para ser indenizado, porque faticamente ele já perdeu o imóvel, então precisa agora formalizar isso juridicamente, né? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Se você gostou, valorize o trabalho aí dessas professoras que estão aqui produzindo conteúdo para vocês, dando uma aula para que vocês tenham essa facilidade aí no estudo do exame de ordem. Segue a gente no nosso Instagram, @modoturbo.ativar. Dá essa forcinha para as professoras. Espero que vocês tenham gostado da aula. E é isso, meus queridos. Um beijo, até a próxima.